Melhor dia, abençoados, povo santo, igreja sem parede. Mais um dia em que o Senhor, nos concede o dom da vida para estarmos aqui mais uma vez fazendo uso da sua palavra para entendermos e crescermos no seu conhecimento. Desejo a vocês um melhor dia, um dia mais que abençoado, porque já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos e vamos usufruir, dessas vitórias, dessas bênçãos a qual o Senhor nos entregou. E antes de entrarmos no nosso tema, já ia me esquecendo, convido os amados irmãos para se inscrever no canal, dar seu like, ativar o sininho para todas as vezes que eu postar um vídeo, o YouTube notificar você, que tem um novo vídeo no canal. E você que gostou, compartilhe para que demais pessoas venham ser alcançados por esse entendimento. E o tema da nossa mensagem então é Vivendo uma Vida Digna. O texto inicial se encontra lá em Efésios, capítulo 4, eu vou ler do 1 ao 6. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, amados, temos que viver sim uma vida digna, uma vida, mediante, os frutos do Espírito, mediante o que Cristo te entregou, mediante o que Cristo, te deu. Então, amados, temos que viver essa vida digna. Não podemos, como filhos de Deus, viver uma vida de qualquer maneira, uma vida faz de conta, uma vida que tudo posso porque eu sou filho de Deus. É por essa razão de você ser filho de Deus que você tem que viver uma vida digna, você tem que viver uma vida mediante os frutos do Espírito. Que filho és tu que não vive de modo digno, que vive de maneira errada, de maneira que faz o que der na telha, o que a sua carne pulsar, o que a sua carne quer que você faça. Amado filho de Deus, vive uma vida no Espírito, não é uma vida carnalmente, é uma vida espiritual, é uma vida no Espírito. Sabemos sim que a carne vai nos levar a fazer maus ações, mas temos que nos controlar, temos que ter sempre essas atitudes de frear as nossas vontades, de frear a nossa vontade má, porque amados, na nossa carne não habita bem algum. O bem que eu quero fazer, se nunca eu vou fazer o mal, mas temos que lutar, temos que estar aqui sempre posto a essa determinação. A minha carne quer que eu faça isso, mas meu espírito é mais forte. Eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus e eu vou ser guiado pelo que eu sou, pelos frutos do Espírito. O Espírito que habita em mim. Não é viver uma vida de qualquer jeito, uma vida de libertinagem, porque você aceitou, você conheceu a graça. Você conheceu que graça, amados? Porque a graça não é assim. A graça não é você viver uma vida de libertinagem. A graça é você viver uma vida de liberdade mediante as práticas, mediante o cerimonialismo. É isso, amados. A graça te livrou disso. Porque nós vivíamos presos, nós vivíamos por 24 horas dentro de um local onde muitas das vezes falava ali um pouco de Deus, mas depois vinha o medo. Vinham colocando situações que não cabem a nós acreditarmos. Então nós fomos livres dessa situação. Não para viver uma graça libertina, não para viver eu posso fazer tudo porque Deus já me salvou. Deus te salvou sim, pode ter te salvado no Espírito. Esse teu entendimento não salvou não? Esse teu entendimento não foi liberto ainda não? Você não entendeu o que é ser, o que é ser um filho de Deus, o que é ser um cristão, o que é exemplo? Você ainda não aprendeu isso? Você ainda não foi salvo na sua mente? Amados, sabemos que podemos demorar a ter o entendimento salvo, conhecer, reconhecer em nosso entendimento.
fomos salvos no Espírito, mas o Espírito do salvo não vai cometer ações que vai te defamar, que vai prejudicar o teu próximo. Jamais, amados. Temos nossas falhas? Sim, temos. Como eu já falo todas as mensagens, somos falhos. Mas os nossos erros não é ato de estarmos sempre cometendo, de estarmos sempre nos ferindo e ferindo o próximo. Não, isso não é a atitude de um salvo. Salvo é salvo no Espírito e tem que ser salvo aqui, na mente também. Porque, amados, um salvo pode nem ser salvo na mente, mas um salvo, aquele que recebeu o dom gratuito de Deus da salvação, né, que foi pela sua graça, não faz certas atitudes. Por quê? Porque o Espírito Santo testifica, o Espírito Santo te faz parar, o Espírito Santo te faz reconhecer o erro. É isso, amados, a posição de um filho de Deus. É isso a posição de um salvo. Não você cometer atos que tanto faz como tanto fez. Se te prejudicou, se prejudicou o teu irmão. Amados, não é isso. Viver uma graça não é dessa maneira. Viva uma vida digna, dando bons testemunhos, vivendo a verdadeira graça, a qual vem lá do íntimo. A graça não é essa que vem de fora, é a que vem do íntimo. É a salvação, é o dom gratuito que você recebeu de Deus mediante a fé. Mediante a fé. Então, amados, tenha isso. Viva uma vida digna. Viva uma vida mediante os frutos do Espírito. Lá em Gálatas 2:20 diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então Paulo dá essa resenha, né? Paulo fala isso àquele povo de Gálatas: ó, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo pelo Filho de Deus. Porque, amados, não é mais um segredo, algo que ninguém saiba. Quem era Paulo? Paulo era um perseguidor. Paulo matava por brincadeira. Se dissesse que era um adorador a Deus, não tinha perdão. Paulo ia mesmo. Paulo matava. Paulo não tinha piedade. Mas ele era um salvo. Deus já tinha o escolhido para receber a sua graça, para fazer esse ato, fazer essa propaganda, fazer esse anunciamento. Então, quando chegou o dia, Paulo foi salvo na mente também. Paulo reconheceu os seus atos. Paulo reconheceu que vivia de modo errado. Paulo disse: eu fazia isso porque eu aprendi, era a tradição de meus pais. Então ele foi ensinado dessa forma. Mas quando Deus o revelou, disse que quando Deus o revelou a caminho de Damasco, ele se prostrou diante de Deus, né? Ele reconheceu quem era Deus. Amados, o que está faltando hoje nas pessoas é isso, é esse reconhecimento. As pessoas dizem: eu vivo em graça, eu sou da graça, eu sou salvo, e querem viver de modo de qualquer jeito. Mas será que Paulo vivia de todo jeito? Paulo vivia de modo errado. Mas será que quando ele recebeu a graça, ele viveu do mesmo jeito que ele vivia? Será que ele continuou matando? Será que ele continuou sendo um perseguidor? Não, amados, Paulo mudou. Paulo teve a mudança, Paulo entendeu a graça e foi viver a graça, com erros ainda, com falhas, porque Paulo estava aprendendo. Não foi fácil Paulo sair de uma prática para uma revelação de Deus, assim, num piscar de olho, não. Teve suas lutas, teve seus confrontos, ele foi aprendendo dia após dia e foi vivendo, ensinou algo, mas na frente já não era dessa forma, já foi mudando. Por quê? Porque a gente vai aprendendo, amados. Vai aprendendo. Eu hoje estou aqui porque teve um começo. Teve alguém que chegou para mim falando dessa graça. Eu tive os meus conflitos, amados, não foram poucos. Tive as minhas dúvidas, amados, não foi poucas, mas eu não desisti. Eu fui mais a fundo, eu fui procurar, eu fui ler, eu fui entender, foi pedindo conhecimento a Deus para que, se essa graça fosse verdadeira, Ele viesse revelar a mim mediante a sua palavra. Não ficasse só na boca das pessoas que falavam, mas eu visse aqui, eu tivesse os olhos iluminados para o entendimento na palavra. E isso, amados, me aconteceu.
E eu tive a oportunidade de estar aqui, né? Comecei, como eu já falei em vídeos passados, comecei todos os dias fazendo um áudio, grava todos os dias um áudio, assim o Senhor me concedesse a saúde e me concedesse o entendimento. Fazia um áudio, enviava para as pessoas que eu conhecia, as pessoas iam enviando para os que elas conheciam, e assim foi indo. Eu passei mais de ano, amados, nesses áudios. Então hoje me foi dada a oportunidade de estar aqui, à frente com vocês, né? Me expondo para anunciar essa graça. E amados, eu me acho maravilhada. Porque isso, amados, é um amor. É algo que eu tenho anseio de fazer. Eu amo estar aqui, amados, dando esse entendimento, dando esse esclarecimento. Por quê? Porque junto com vocês eu aprendo, todos os dias eu aprendo algo novo. O entendimento cada vez mais é aberto, o entendimento cada vez mais vai se abrindo para a verdade. E a gente vai crescendo na graça, no conhecimento e no entendimento de Deus. É um prazer enorme de estar aqui. Porque agora eu digo, a vida que eu vivo na carne, eu vivo no Filho de Deus. Porque, amados, temos que ser levados ao dom que recebemos de Deus. Se você receber um dom, vá em frente. Não tenha medo, não tenha vergonha. Não tenha medo se você vai ser constrangido, se você vai ser apontado. Não, amados. As dificuldades vêm, as repreensões também vêm. Mas o que importa é a sua atitude. O que importa é o que você está fazendo. A sua vida digna diante de Deus. Eu estou aqui dignamente. Não estou apontando ninguém. Não estou fazendo, uma propaganda que aqui realmente você tem que estar. Não, amados. Porque quem vai te conceder, quem vai te libertar, quem vai te dar entendimento é Deus, não é eu. Eu apenas estou aqui como um instrumento, infelizmente, para poder ler as mensagens, para poder ler os versículos, os capítulos, e dar o entendimento. Agora, a revelação, o entendimento, quem dá é Deus. Então, para eu estar aqui, teve um começo. Quando vamos fazer uma obra, tem todo o preparo. Se faz uma planta, chamamos o pedreiro, o mestre de obra, assim, não sei como é conhecido na sua cidade. Vai ser levantado todo o planejamento, o que você quer, e ele também vai optar o que é melhor para você. Não, vai ser assim, é melhor desse jeito, e assim você vai ver se você concorda ou não. Então tem uma base. A casa tem uma base, o alicerce, para poder ser construído, edificado. Tem todo um procedimento, não é fácil também uma construção. Assim é a nossa vida. A nossa vida tem uma base, que é Deus. E tem os alicerces, que é conhecendo, é tendo alguém. Eu estou aqui como um alicerce para você. Eu estou aqui anunciando, estou colocando aqui o entendimento. Então, se você quer crescer, se edificar, você vai se aprofundar, você vai buscar conhecimento, você vai buscar entendimento, e você vai pedir a Deus revelação, e você vai crescendo, vai se edificando, vai se constituindo, o dom, você vai se reconhecer o dom que Deus te deu. Você não pode estar aqui à frente anunciando, porque cada um recebe um dom diferente, mas todos também têm um dom de anunciar, de ser um ministro. Assim você queira, assim você tem a partir de Deus esse dom para você. Se você recebeu, não tenha vergonha, venha à frente mesmo, fale, propague, essa graça de Deus, esse entendimento, a palavra genuína. Não venha criticar nem A nem B. Não venha criticar os seus irmãos de denominações do que estamos aqui. Freando as atitudes que levam o povo a viver ainda no antigo pacto. Mas não temos os nossos irmãos de outras congregações, de outro entendimento, como inimigos. Jamais, amados. Somos irmãos. Pertencemos a uma família em Cristo. Estamos aqui
para anunciar o entendimento do novo pacto, o que Cristo selou para você. Ele te salvou, ele te resgatou da lei. Então, para que você viver numa lei? É isso que estamos aqui anunciando, é isso que estamos propagando. Não estamos para defamar ninguém, porque o entendimento é Deus que dá. Você vai entender de forma que você está buscando entender e Deus vai te revelando. Eu estou aqui nesse entendimento porque eu busquei esse entendimento. Quando me partiu a oportunidade de me entregarem, de me dizerem esse entendimento, eu não fechei, né? Eu não fechei o coração e eu assim, eu quero entender. E foi o que eu fiz. Eu busquei entendimento e hoje estou aqui ministrando, anunciando esse entendimento, essa graça de Deus. Então, como Paulo diz, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E dessa forma, com as palavras de Paulo, eu falo as minhas palavras. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo pelo Filho de Deus. Assim Ele é o dono da minha vida, Ele me guia, Ele me sustenta, Ele me dá força, Ele me faz andar pelas águas, passando por dificuldade, passando por tudo, porque Ele me fortalece e pela fé eu venço, pela fé, todas as batalhas da vida. O que vier, estou aqui firme e forte com a minha fé em Cristo Jesus. Essa é uma vida digna diante de Deus. Amados, Deus nos amou. Deus amou uma nação que a cujo entregou a Cristo. Mas nós amamos de coração, nós não entregamos a Ele. Afinal, Ele se entregou por todos os filhos, por todos os escolhidos, para hoje vivermos esse tão grande amor, esse anseio de estar anunciando o seu amor, de mostrando quem somos em Cristo Jesus. Então sempre esteja nessa posição de filhos amados, aquele que Deus amou, aquele que Deus está contigo, aquele que Deus não desampara jamais. E lá em Romanos 13, eu vou ler do 13 e 14, diz: comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em moralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fique premeditando como satisfazer os desejos da carne. Então, mas isso aqui já é base do que eu falei, né? Então, para viver uma vida digna, você tem que viver uma vida mediante o Espírito Santo, freando a sua carne, freando os desejos que ela te oferece. Porque, amados, sabemos os desejos da carne não são favoráveis, né? Não vai nos trazer benefício nenhum. E quando eu digo os prazeres da carne, é você não viver mais nesse corpo? Não. Temos os nossos desejos, sim, os desejos que nos fazem bem, né? Nos fazem ser bem visto, né? Temos desejo de estar sempre bem, de estarmos tudo que está conforme, né, os frutos, porque o Espírito Santo necessita desse corpo para se locomover, para ser feito, né, a sua vontade. Então, os frutos da carne, as obras da carne que eu estou falando, que você não deve fazer, é o que? É imoralidade, porque vemos um mundo cheio disso. É bebedice, e você bebe para encher a cara, para cair, para fazer os outros sofrer e sofrer também. É inveja, é briga, é desavença, é fuxico. Amados, isso são obras da carne, que não vai te levar a consequência, não vai te trazer consequência nenhuma. Aliás, vai te trazer mais benefícios. Vai te fazer sofrer e vai fazer sofrer também quem está, né, ao teu lado contigo. Então deixe esses atos, deixe de fazer essas coisas, porque isso não te leva e não te traz bem algum. Viva os frutos do Espírito, viva uma vida digna diante do Senhor, mediante os frutos do Espírito, mediante uma vida, né, uma vida próspera, mediante uma vida melhor. Porque, amados, quando estamos mediante os frutos do Espírito, temos uma vida melhor, temos uma vida próspera, temos uma vida, né, de alegria,
de paz. Por quê? Porque estamos freando a nossa carne. Então não temos o que, né, receber de consequências, não temos consequências a ser paga. Então temos que ter esse cuidado, né? Pense no que você vai fazer antes. Não haja sem atitude, sem pensar no que você vai fazer, para você não sofrer e não fazer demais pessoas sofrerem pelos seus maus atos, né? Sem pensar. Então deixe essas coisas, né? Essas obras da carne para trás. Venha saciar o Espírito Santo, venha se encher cada vez mais desse amor, dessa paz, e não venha satisfazer a vontade da sua carne. É esta mensagem que eu falo nesta manhã, que eu anuncio. Venha viver uma vida digna diante de Deus, mediante os frutos do Espírito. Porque eu sei que viver na carne é difícil. Temos as nossas falhas, temos os nossos delícias, mas venha sempre reconhecer o seu erro. Venha sempre pedir perdão ao teu irmão, a quem tu feriu, a quem você fez sofrer, a quem você magoou. Peça sempre perdão. Não peça perdão a Deus, porque você não fez algo com Deus. Você fez com seu irmão. E quando você pede perdão ao seu irmão, Deus se alegra, porque você está se tomando uma atitude, né, de reconhecer do seu erro, a sua ação. Então, venha viver uma vida digna. Viva uma vida digna diante do Senhor. Dê bons testemunhos. Venha viver uma vida, né, espiritual, mesmo que seja difícil nessa carne, mas venha sempre mostrar bons frutos. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais esse momento, por mais, Pai, essa palavra, essa revelação. Oh, Pai, graças te damos, Senhor, porque cada dia o Senhor nos mostra uma palavra maravilhosa, e que venhamos, Pai, sempre estar sempre aqui, vivendo uma vida digna mediante os frutos do Espírito. Sei, Pai, que temos falhas, Pai, mas que sempre venhamos reconhecer os nossos erros e que sempre estejamos, Pai, prontos para pedir perdão ao nosso próximo, ao nosso irmão, a quem ferimos, a quem magoamos, porque é essa a posição de um filho, é essa a posição de um servo, de um cristão, Pai, reconhecer os seus erros e pedir perdão quando for preciso, quando for necessário. Muitas das vezes nem erramos, mas sempre, mesmo assim, pedimos perdão a alguém que nem ferimos, que nem tivemos a ação, nem tivemos o pensamento de ferir. E desde já eu declaro o melhor dia de nossas vidas na presença de Deus, na segurança e na paz. Amém? E amados irmãos, mais uma vez, né, reforçando aqui, você que gostou dessa mensagem, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, não se esqueça. Deixe seu joinha lá e compartilhe. Amém? Melhor dia abençoado. Graças e paz.